Wir sind hier im Depot vom Ethnologischen Museum in Berlin, der Sammlung Amerikanische Ethnologie. Die ältesten Exemplare gehen zum Anfang des 19. Jahrhunderts, waren also in der Kunstkammer, in der Königlichen Kunstkammer. Aber spannend, weil die Federfahnen abgeschnitten sind, also an Kielen. Stimmt. So ähnlich wie bei dem Objekt, was er damals gesehen hat. Guck mal hier. Und in diesem Zusammenhang sind sie auch eher gesammelt worden von Diplomaten oder auch Naturwissenschaftlern. Also sie hat noch nicht diesen ethnologischen Blick bei diesen Sammlungen. Mitunter sind es auch einfach nur Souvenire, die mitgebracht wurden. Ohne dabei aber wirklich zu überlegen, was steckt hinter diesen Objekten, sondern da ging es dann vornehmlich zu Beginn erstmal um die Schönheit. Und wenn wir eben an die Allegorie von Amerika denken, da ist auch immer der Federschmuck da, sprich Federschmuck ist das Symbol für Südamerika. Wobei die Dokumentation dann immer häufig sehr schlecht ist. Oft in den Büchern steht dann Federdiadem ohne nähere Erläuterung, worum es sich handelt, von wem getragen etc. Das kommt eben aus der Herrnhuter Mission. Das wurde von Herrnhuter Bruder gesammelt. Und deswegen haben wir eben hier eben auch die Mission als direkten Einfluss auf die Sammlung selbst, aber vielleicht eben auch sogar auf die Herstellung, was aber im Moment nicht ganz klar gesagt werden kann. Und das Spannende ist halt, dass in den Dokumenten das nicht als ein Federstück aufgenommen ist, sondern eigentlich zwei Stücke darstellt. Zwei Federdiademe, die anscheinend einer Priesterin gehört haben sollen. Das ist eben hier dieser Bereich, wo auffällt, dass einige Federn auch mit ihrer Rückseite nach vorne zeigen. Außerdem kann man hier ganz schön sehen, dass viele Federn von Insektenfraß betroffen sind. Und dann ist ja auch aufgefallen, dass die beiden Stücke eben auch unterschiedliche Inventarnummern haben. Und deswegen ist generell die Frage, ob die überhaupt mal zusammengehört haben oder ob das Ganze, so wie das Objekt jetzt heute aussieht, ob das ein späteres Ensemble oder ein späteres Konstrukt ist. Was die Aufbewahrung und die Präsentation solcher Federobjekte anbelangt, da haben wir sehr viel aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die häufigsten Schäden, die ich an Federn feststelle, sind Materialverlust durch Schadinsekten verursacht, dann mechanische Schäden, also Brüche oder Knicke der Federkiele und Schäden durch Lichteinwirkung. In meinem Alltag als Restauratorin bin ich am häufigsten mit der Oberflächenreinigung und dem Neuausrichten der Federfahnen, also das heißt mit der Konservierung solcher Objekte beschäftigt. Wir als Zoologen, Ornithologen wissen dann etwas über die Vögel oder viel in dem Fall über die Morphologie der Vögel. Aber wir können eben auch was sagen, wie diese Vögel beispielsweise erreichbar waren, wie verbreitet diese Vögel vielleicht sind, wie viele dieser Federn verfügbar sind, um auch vielleicht eine Abschätzung noch machen zu können, wie wertvoll diese Federn an der Stelle sind. Schwierigkeiten bei der Federbestimmung sind bei solchen ethnologischen Objekten zum einen der Erhaltungszustand solcher Federn, mechanische Beschädigungen, aber auch Beschädigungen durch Fraßinsekten. Das sind Handdecken, die man so in einem Bestimmungsbuch, wenn man das so durchblättern würde und nach einem schwarz-weißen Vogel suchen würde, nicht sehen würde. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man da mit verschiedenen Fachdisziplinen zusammenarbeitet und seine Erkenntnisse zusammenträgt, um einfach möglichst großen Gewinn aus der Betrachtung eines solchen Objektes zu haben. Durch minimale Eingriffe wie das Kleben von Brüchen versuchen wir in erster Linie eine Stabilisierung der Objekte zu erzielen und gleichzeitig ihre Authentizität zu bewahren. Das bedeutet unter anderem auch, dass Gebrauchsspuren als Teil der Objektgeschichte dokumentiert und erhalten werden.
Die Zusammenarbeit mit Ornithologen erleichtert es uns, die Lichtempfindlichkeit der Federn genauer zu bestimmen. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob Federn Biopigmente enthalten oder ihre Farbgebung lediglich durch Strukturfarben entsteht und so die Stücke deutlich länger ausgestellt werden können, ohne einen Lichtschaden zu provozieren. Und daher haben wir eben gerade an diesem Beispiel eben wieder diesen Kontext von Missionierung, aber eben natürlich Kolonialismus noch während der Zeit. Dass eben gerade in Suriname auch sehr viele, in der holländischen Kolonie, sehr viele afrikanische Menschen für die Plantagen hingeschifft wurden. Das eben in Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1863. Und deswegen ist eben auch dieses Objekt wieder ganz besonders, weil hier nicht nur ein Kulturkontakt zwischen amerikanischen Gruppen und Europäern besteht, sondern dass da auch noch die afrikanische Kultur mit reinspielen könnte. Und das ist sehr schön, auch im Konzept des immateriellen Kulturerbes zu denken, weil da ist auch der Aspekt der Weitergabe ganz zentral. Wenn wir dieses Konzept auch an die Objekte anwenden, sind wir dann nicht nur in der Vergangenheit, dass die Objekte uns über die Vergangenheit was erzählen können, sondern natürlich in der Gegenwart ihre Bedeutung wieder erlangen können, nicht nur als Museumsobjekte, sondern vor allen Dingen eben vor Ort für die Communities. Und dafür brauchen wir eben auch unbedingt natürlich die Zusammenarbeit dann mit den Gruppen, dass sie Zugang haben zu den Objekten, dass wir ihre Interessen, aber natürlich auch ihre Vorstellungen und auch die Hintergründe verstehen und eben uns danach auch richten können in unserer Arbeit. Die Tanzmaske ist ein Beispiel für ein Objekt, das eben nicht mehr gezeigt wird. Dank unserem Austausch mit eben den brasilianischen Kollegen ist eben für uns jetzt auch eindeutig geworden, dass dieses Objekt nicht gezeigt werden kann, weil die Tanzmasken im Ritual benutzt werden und praktisch von der Gemeinschaft nur im bewegten Zustand betrachtet werden darf. Então, eu sou Glicéria Tupinambá, da aldeia Tupinambá de Serra do Padeiro, e venho trabalhando com a revitalização e resgate do manto Tupinambá. O primeiro manto que eu tive contato direto foi com esse manto da Reserva Quebra-li, foi em 2018. E quando eu tive contato depois, foi com fotografias, e aí depois que eu fui saber que são 11 mantos que existem na Europa. Então, eu não conheço os outros mantos, mas eu tenho curiosidade de entender esse sentimento, essa energia que o manto tem. E ali eu também fiz a leitura, não só da malha, não só do cordão, do algodão, da linha do tucum, e além do formato, como era feito o capuz, como era a malha, eu também fiz uma leitura das plumagens, das penas, né? Que eles usaram as penas das pontas das asas para fazer a barra, né? Lado direito, lado esquerdo, eles cruzaram, né, para ele abrir, o manto não ficar fechado, ele ficar aberto. Aí eu fiquei observando todas as penas. Eu vi que são penas fácil de manuseio, né, de drobar, porque a arte dela é maleável, né, então é fácil de drobar, de manusear. E o tamanho assim aproximadamente de uns 8 centímetros por aí. Então eu sabia todos os tamanhos, que a gente lida com pena, né? Então eu sabia entender as penas, tinha pena de periquito, de arara, tinha uma variedade também de pena. Não era só a pena única, só de guará, mas tinha outras possibilidades de penas. Então foi uma investigação dentro do território também. Não foi estar com a peça, em contato com a peça, mas foi
buscar todos esses mistérios que estavam dentro da minha casa, no fundo do meu quintal, né? Que estava ali tudo próximo de mim. E aí eu fui atrás. Aí rapidamente manhã me trouxe um saco. Falei, mãe, eu tô precisando de umas penas. E aí? Ela vai voltar com as galinhas lá, e as galinhas tá boas. Eu vou ver lá, se as penas estiverem maduras, eu colho pra você. Falei, tá bom. Aí manhã foi lá, deu uma colhida e me mandou meio saco de pena. Aí eu fui lá, organizei as penas, separei lado direito, lado esquerdo, organizei as penas, tudo. Quando eu botei lá, tinha 600 penas. Aí eu fui aplicar a malha, sem pena. Aí eu fui falando, aí mãe, a Célia já terminou de fazer o manto? Eu falei, como mãe? Falta pena, tem que me dar mais pena. Aí ela assim, e aquelas penas não deu não? Eu falei, não mãe, só deu pra fazer 6 linhas. Aí ela, não acredito. E vai pegar quantas penas? Eu falei, mãe, em torno de umas 4.500 penas. Mãe, o quê? E nós vai dar conta? Eu falei, vai. A demora de fazer um manto é o período que leva para as penas ficar maduras. Nesse período agora, as penas estão tudo verde. As galinhas nem botam, ela tá tudo de cano, e aí agora é um período de pena de sangue. Qualquer ave, a pena agora é esse período, que é desse período até Semana Santa. Isso é um período de penas que estão tudo em sangue. Então, essa pena você não pode utilizar, porque ela vai gerar uma espécie de piolho, de um fungo, e aí você vai perder todo o trabalho, porque aí ela vai apodrecer as penas, vai desfazer. Desde quando, em 2000, que a gente lutou para garantir o território, que aí a gente recuperou os nascentes, a gente recuperou parte das matas, né? Os animais estão voltando, as onças estão voltando. Recentemente a gente está com 2 casal de sariema, que apareceu agora. Então as aves que não tinham, que estavam desaparecidas, começou a voltar. E aí eu penso assim, como a gente está resgatando e recuperando o território, tentando fazer esse trabalho de revitalização, de resgate, eu penso em mim que talvez, não sei, eu acho que é muita audácia, eu não sei, do próprio Guará voltar. E eu imagino uma revoada de Guará, deixando as penas tudo para mim, dando aquele sacudinho e largando as penas para mim poder fazer um manto de pena de Guará. Né? Eu só são as mãos que estão possibilitando a existência do manto, mas todo mundo está contribuindo. Né? O manto tem uma trama que trama e vai tramando todo mundo para perto dele. E ele quer existir, ele quer ter uma voz. Então a gente precisa ter esse diálogo, né, entre a instituição de que detém esses artefatos, né, e a gente poder ter esse acesso, porque é para guardar ou para nossas técnicas, né? E a gente perpetuar para nossas gerações. A gente fica muito grato para ter essa relação de diálogo. E precisa, o manto, no caso do manto, ele precisa ter uma voz, né? Ele não precisa estar lá estagnado, parado, para dizer da existência que ele tem. Mas a gente precisa ter esse acesso, porque é para perpetuar, para passar para outra geração, entender melhor a técnica, entender a nossa técnica, que a gente conseguiu guardar, né? E a gente só vai poder ter uma relação disso quando a instituição possibilitar esse diálogo, né, que está tendo agora, né? Em alguns momentos, a gente precisa ter essa relação de contato. Essa é a aldeia Raualó, maior aldeia do povo Inancarajá. Fica localizado na Ilha do Bananal, estado Tocantins, no Brasil Central, na beira do rio Araguaia, Ubiru-Rocã.
Nossos ancestrais saíram do fundo do rio para ocupar as margens do rio Araguaia há muitos anos atrás. O Retorrocan significa Casa Grande e, basicamente, um rito de passagem, uma grande festa de batizado que envolve garotos em torno de 10 anos. É uma das festividades mais importantes e bonitas dentre as realizadas pelo povo Carajá. A importância dos cocares, que não são usados por qualquer momento. O ururiná é usado de acordo das fases. Latenirá, Raretô e Odi. O homem solteiro usa ururiná. Latenirá é usado pelas crianças, os meninos. Raretô são usados pelos rapazes velhos. E o Odi são usados pelos homens casados, ou seja, pelos homens mais velhos. Esse é o Curaninha Carajá, ancião da aldeia Raualó. Curaninha é um dos maiores artistas plumários das aldeias Inã. Ele aprendeu a fazer os enfeites com seu pai quando ainda era jovem e desde então ter feito vários dos enfeites usados na aldeia. O latenirá é um objeto importante para os Inã. Ele é usado pelos diré, por jovem em processo de iniciação masculina no ritual do Retorrocan. São poucas pessoas na aldeia que sabem fazer o latenirá. A base trançada é feita com fibra de babaçu. Depois, Curaninha cola as plumas de arara vermelha com cera de abelha. Para finalizar, Curaninha faz 2 cordões de pena que serão amarrados no topo. Um com pequenas penas de arara canidé e outro com as grandes penas do rabo da arara vermelha. Meu nome é Ana Carolina, eu sou conservadora de materiais arqueológicos e etnográficos e desde 2008 eu trabalho aqui no MAI. Objetos plumários fazem parte das coleções do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Representações de adornos de pluma estão presentes em cerâmicas, tecidos e outros objetos arqueológicos, assim como alguns exemplares desses objetos resistem cotidianamente às ações do tempo e preservá-los é o nosso desafio. As coleções etnográficas do MAI USP integram objetos do século XIX até a nossa atualidade e estão presentes não apenas na cultura material produzida por povos originários brasileiros, como representam outros grupos indígenas. Em agosto de 1989, o MAI é criado a partir de uma incorporação de acervos antropológicos que estavam dispersos em museus da universidade e outras instituições de ensino. Os materiais mais antigos e raros do MAI provêm do Museu Paulista. Esses objetos são extremamente importantes, pois eles guardam registros de etnias já extintas, de técnicas tradicionais que não são mais replicadas e matérias-primas que já não estão mais disponíveis. É a partir de 1947 que as coleções etnográficas do Museu Paulista passam a ganhar um novo fôlego, com as primeiras expedições científicas e com as coletas sistemáticas. Nesse momento, Herbert Baldus
que é chefe da recém-criada seção de etnologia do museu e um precursor da antropologia brasileira, junto com o seu assistente Harald Schultz, inauguram uma época do colecionismo etnográfico. Schultz também era um fotógrafo e produziu gravações sonoras, fílmicas e registros fotográficos em suas expedições. Schultz coletou também milhares de objetos que hoje integram o acervo do MAI. Esses adornos plumários têm a função de comunicar as informações de um indivíduo, a sua posição social dentro de um grupo e também valores culturais que desejam ser transmitidos por eles. Para isso, o artesão escolhe minuciosamente a sua matéria-prima, explorando assim diversas combinações cromáticas na confecção de um objeto. O MAI hoje tem a conservação preventiva como um referencial de suas ações. Antecipar-se ao dano é uma das metas das ações da preservação das coleções. A nossa ação diária aqui no museu é pela manutenção das boas condições de guarda do acervo e, para isso, a elaboração de embalagens que são feitas sob medida são essenciais para a preservação de cada um desses artefatos. Esses objetos são vistoriados, são documentados e é nesse momento no qual eles ingressam em nosso laboratório que nós temos a oportunidade de avaliar o estado de conservação deles e também registrar o processo de manufatura desses objetos. A higienização periódica desses objetos também colabora fortemente para sua preservação. Evitar e minimizar a ocorrência de sujidades faz parte da rotina laboral da equipe do MAI. Desde 2010, o MAI não emprega tratamentos tóxicos para a eliminação de pragas no seu acervo. Esses tratamentos foram substituídos pelo uso da anóxia e também pelo uso da radiação ionizante, que é feita em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Meu nome é Pablo Vasquez, sou o pesquisador responsável pela instalação chamada de irradiador multipropósito de cobalto 60. Neste local, nós temos especializado nos últimos anos numa atividade denominada desinfecção de objetos de patrimônio cultural e material arquivado. O irradiador multipropósito utiliza a energia do cobalto 60, provinda de um radioisótopo artificial fabricado pelo homem, que tem uma característica muito importante, que quando irradia os materiais, não os deixa radioativos. Os materiais podem ser manuseados imediatamente após o processo de irradiação sem tempo de quarentena. São eliminados os diferentes tipos de contaminações relacionados basicamente a insetos em qualquer estágio e fungos também, inclusive os esporos que possam vir atacar inclusive a saúde dos conservadores e outras pessoas que tratam este material para deixar em condições de exibição ou simplesmente de guarda ou restauro. Nós estamos aqui na Central Analítica do IPEM, onde nós conseguimos fazer uso de algumas análises como de fração de raio-x, espectrometria de massa, colorimetria, microscopia eletrônica de varredura. Eu sou Carla Gilbertoni Carneiro, trabalho há 25 anos aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia. Eu percebo as grandes transformações, que essa instituição vem passando. Nós temos desafios hoje bastante particulares no século XXI e esses desafios estão relacionados à importância das coleções para os povos produtores. Eu falo especialmente das coleções etnográficas brasileiras e muitas coleções acreditava-se que seriam os últimos registros dessas diferentes culturas que estiveram presentes no nosso território. Hoje, essas culturas, elas felizmente, a partir de um longo processo de resistência, elas não desapareceram, como a própria antropologia previa. Essas coleções, elas têm um protagonismo fundamental que contribuem tanto para a produção de conhecimento no âmbito da própria antropologia, como nos processos de resistência de políticas públicas, que têm como protagonismo povos indígenas. Em 2018, o MAI estava em um processo de elaboração de uma exposição colaborativa, junto com 3 grupos indígenas do estado de São Paulo, e os Terena, naquela ocasião, escolheram um conjunto de roupa feita de pena de ema que ingressou em nosso acervo em 1914.
Foi através desse projeto que foi possível viabilizar a vinda de lideranças indígenas ao museu, para que a equipe do museu também pudesse acompanhar o trabalho de curadoria dos Terena com este objeto. Após análises, os Terena conseguiram identificar cada parte da sua vestimenta por meio do tamanho das penas e da sua tipologia e reconstruíram todo o conjunto original da vestimenta. Hoje, esse conjunto integra a nossa exposição atual. Não é mais o museu falando sobre os povos indígenas ou pelos povos indígenas. O museu deixa de falar pelo outro, sobre o outro e abre espaço para que as próprias culturas, os próprios povos falam sobre si mesmos. As instituições museológicas, se elas não se alinham, a esse movimento de mudança, elas perdem o seu sentido social.